Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo incrível no nosso canal. Hoje vamos desvendar um mito: a crença de que os estoicos são inquebráveis. Ao olhar através da história, vemos que isso está longe da verdade. Grandes figuras como Catão, com a perda de seu irmão, Marco Aurélio e as vítimas da peste, e Sêneca, desfeito por seu exílio, todos enfrentaram devastações inimagináveis. Eles não apenas ignoraram essas adversidades, isso seria impossível. Eles eram seres humanos, afinal de contas. O estoicismo nos promete a construção de uma cidadela interior, uma fortaleza de resistência e poder que nos prepara para as dificuldades do mundo. Mas não nos promete tornar-nos super-humanos, imperturbáveis e invencíveis. Ser um estoico não é sobre nunca quebrar, é sobre saber reconstruir-se para fazer o que precisa ser feito, tanto por si mesmo quanto pelos outros. Nos ensinamentos a seguir, você testemunhará as incríveis façanhas dos estoicos e sua capacidade de superar dificuldades e sair melhores delas. Então, se você ainda não deu aquele like e se inscreveu no canal, agora é a hora. Prepare-se para uma jornada inspiradora. Vamos lá! Se alguém cultivasse um estado de tranquilidade interna, mesmo diante de conflitos globais, ainda assim poderia manter a clareza de pensamento, desempenhar suas tarefas eficientemente e sentir-se bem. Independentemente de quem você seja ou das adversidades que esteja enfrentando, essa serenidade está acessível dentro de si. Marco Aurélio poderia fazer você lembrar que há um refúgio de serenidade sempre ao seu alcance. Se almejamos poder, deve ser o poder sobre nós mesmos. Se buscamos comandar, que seja a direção da nossa própria vida. Conselho de Marco Aurélio para dias melhores. Para aqueles dias em que a cama parece sua melhor amiga, Marco Aurélio tinha umas palavras sábias. Ao acordar pela manhã, se bater aquela preguiça, diga para você mesmo: preciso levantar e fazer minhas tarefas como qualquer pessoa. Por que vou reclamar se estou prestes a fazer exatamente aquelas coisas que sou destinado a fazer, que me fazem estar aqui neste mundo? Não foi para ficar deitado no quentinho que eu vim ao mundo, certo? Sim, é gostoso ficar ali deitado, mas espera aí. Será que a gente veio ao mundo só para isso, só para curtir o conforto, sem mais nada para fazer ou viver? Observe atentamente o ambiente ao seu redor e perceba como cada elemento da natureza, incluindo plantas, pássaros, formigas, aranhas e abelhas, desempenha seu papel essencial, contribuindo incansavelmente para a harmonia e o equilíbrio do ecossistema. Diante deste exemplo da natureza, fica o questionamento: irá você permanecer inerte, negligenciando sua contribuição? É momento de despertar e cumprir com as responsabilidades inerentes à sua existência humana. Claro, a gente precisa dormir. Ninguém está discutindo isso. Até aí tudo bem, mas existe um limite para tudo, inclusive para dormir, comer e beber. E você? Passou do ponto no descanso e não cumpriu sua meta de trabalho. Se você realmente se gostasse, iria querer o melhor para você, iria honrar sua natureza e atender às suas exigências. Gente que é apaixonada pelo que faz, cansa até estourar nisso. Às vezes, esquece até de se alimentar ou tomar banho de tão no embalo que está. Você acha que sua missão, sua natureza merece menos? Quando esses artistas estão em sua vibe, eles podem até passar fome e perder o sono só para não parar seu fluxo de trabalho. Será que colaborar com os outros e cumprir sua missão não é tão nobre assim? Não vale o esforço? Conselho de Epicteto para dias difíceis. Epicteto, apesar de viver há 2 milênios atrás, em condições de privação de liberdade e injustiça, entendeu algo fundamental: o poder que todos temos de escolher nossa perspectiva diante das circunstâncias que enfrentamos. Ele reconheceu que, apesar de sua condição de servo, detinha a chave para a liberdade interna e que sua mente poderia permanecer concentrada naquilo que realmente importava. Para atingir tal nível de foco, Epicteto se fixava somente no que podia controlar:
suas crenças, seus valores, seus desejos, sua própria identidade e deixava de lado o que estava além de sua influência. Ele viu que, em meio aos escândalos e excessos da corte de Nero, havia um contraste claro. Embora fosse rotulado de escravo, no espírito ele era mais livre do que os ostensivamente poderosos, que eram prisioneiros de suas próprias ambições desenfreadas e desejo por aprovação. Epicteto aprimorou sua mente sob a orientação do destacado estoico Musônio Rufo e, com o tempo, alcançou sua própria libertação. Ascendeu ao papel de mestre, instruindo os indivíduos mais promissores de Roma e até influenciando imperadores. Seu exemplo ensina que, independentemente das circunstâncias, é possível viver uma vida virtuosa. Conforme os estoicos, como Sêneca e Epicteto enfatizaram, somos como atores em um palco, responsáveis apenas por desempenhar nosso papel da melhor maneira possível, distantes de preocupações excessivas sobre as forças que escapam ao nosso controle. A vida, propõem eles, não é sobre onde nos encontramos, mas sim o que fazemos com o que nos é dado. Podemos não ter o poder de controlar nosso destino em seu todo, mas podemos sim moldá-lo, desempenhando um papel excelente onde quer que estejamos. Os conselhos de Sêneca se você não consegue se concentrar. No amanhecer da Era Comum, Lucius Anael Sêneca se via diante de um imenso desafio para manter o foco. O tumulto incessante vindo das vias públicas perturbava a concentração. Abaixo de seus aposentos, atletas exercitavam-se intensamente no ginásio, arremessando pesos que ecoavam com um estrondo. Na entrada, um terapeuta dedicava-se aos cuidados com senhores mais velhos e gordos. Paralelamente, a detenção de um pequeno ladrão instigava confusão. O barulho das carruagens ressoava sobre os pavimentos de pedra. Madeireiros sincronizavam suas marteladas nas oficinas e comerciantes elevavam suas vozes para promoverem seus produtos. Entre risos e brincadeiras infantis e os latidos de cães, o que mais perturbava Sêneca era perceber que sua própria vida parecia estar se fragmentando. Tensões externas ameaçavam a segurança de seus bens. Ele sentia o avançar da idade. Afastado do cenário político por oponentes, agora em desacordo com o imperador Nero, ele sabia que poderia, num instante, por mero capricho imperial, ser condenado. O cenário era longe do ideal para qualquer progresso humano. Os ruídos e interrupções do império eram tamanhos que chegavam a me fazer questionar minha habilidade de ouvir, compartilhava Sêneca com um amigo. No entanto, essa realidade chamou a atenção dos observadores através dos séculos. Como um homem em meio a tantas provações e tribulações não só preserva a sanidade, mas também descobre a clareza de espírito necessária para redigir tratados com tamanha precisão e atenção que iriam transcender gerações, tocando em verdades que são frequentemente inatingíveis? Endureci-me contra essas adversidades, revelou Sêneca na mesma conversa sobre a poluição sonora. Treinei minha mente a focalizar e resistir às distrações. Mesmo quando tudo ao redor desmorona, mantenho a harmonia interior. Isso não é o que todos aspiramos? Ter a habilidade de bloquear as distrações externas, empregar todo o nosso potencial a qualquer instante, sem se importar com as dificuldades que nos cercam? Seria esplêndido se cada um de nós pudesse cultivar a serenidade dentro de si. Assim, mesmo que tumultos e conflitos tomassem conta do mundo exterior, ainda assim poderíamos manter claros nossos pensamentos, sólido nosso trabalho e estável nosso bem-estar. Podemos nos considerar verdadeiramente em paz, pontuava Sêneca, quando estivermos imunes ao barulho que nos cerca, quando nenhuma palavra elogiosa ou ameaçadora, ou até mesmo os sons triviais que flutuam ao nosso redor, são capazes de nos desviar do nosso centro pacífico. Neste estado plácido, seríamos intocáveis, mesmo por um líder tirânico. Nenhum sentimento nos desordenaria, nenhuma ameaça detém nossa trajetória, e cada instante presente seria nossa oportunidade para vivenciar plenamente. Teríamos encontrado aquele estado encantador e buscado por muitos, a paz.
Aproveite ao máximo a sua vida. Ele viu filhos partirem cedo demais, conviveu com epidemias, inundações e guerras devastadoras. Viu-se traído pelos mais próximos e rodeado de corrupção, falhas e ambições desenfreadas. É um equívoco considerar Marco Aurélio um pessimista. Ele realmente sofreu, se cansou e se irritou. Como todos, em algum momento, sentiu-se esgotado pela vida. Ainda assim, apesar de o suicídio ser um tema recorrente entre os estoicos e até mesmo aceitável na Roma antiga, Marco Aurélio decidiu por outra via. Ele não apontou dedos, não se revoltou com o destino nem com as provações que enfrentou. Ele persistiu. Procurou consolo no exercício e na dedicação ao seu trabalho. Tentou, como discutimos antes, ver o belo mesmo no meio das feiuras da vida. E foi corajoso ao buscar ajuda. Marco Aurélio não só se levantava de manhã, mas fazia questão de levantar-se cedo. Em Meditações, ele se recordava do porquê de estar aqui, o que era esperado por sua natureza e qual era sua obrigação. Ele seguiu em frente, encontrando descanso, significado e até felicidade nisso. Não importa quem você seja ou o que esteja passando, o mesmo caminho está ao seu alcance, dentro de você. Marco Aurélio ensinaria que existe um refúgio de paz acessível sempre que necessário. Está tudo bem em sentir-se cansado, é humano e totalmente normal. Simplesmente utilize o que tem à disposição e, mais do que tudo, siga em frente. Marco Aurélio, sem dúvida, questionou por que sofreu tanto. Ficou órfão de pai cedo, foi apartado de sua paixão pela filosofia e atirado à política. E, como imperador, viu longos períodos de paz serem eclipsados por quase 2 décadas de guerras e desordens. Enfrentou doenças, desastres naturais e a morte de filhos. Em algum instante, diante da dor incessante da perda e da doença, ele deve ter se questionado: já não basta? Quando tudo isso terminará? Quais terrores ainda estão por vir? Mas, ainda assim, jamais se entregou ao desânimo. Ele neutralizou a amargura, o medo e a sensação de impotência. Há trechos melancólicos em suas meditações, mas predominam os pensamentos sobre como a vida ainda vale a pena, como encontrar a bondade no mundo, como seguir cumprindo seu papel. Parte considerável da obra é dedicada à gratidão. Então, não aceite quando dizem que o estoicismo é uma doutrina sombria e negativa. Nem creia que promova a resignação. Pelo contrário, é uma escola de pensamento cheia de esperança e resiliência. Não se trata de desistir, e sim de perseverar, de resistir, de não permitir que o destino ou infortúnios nos destruam, de continuar amando a vida apesar dos pesares. Marco Aurélio não se deu por vencido, não levou nada para o lado pessoal e nunca deixou de ser um homem bom. E você também deve persistir. Crie o seu destino. Marco Aurélio realmente se destacou como um imperador filósofo, mas ele não foi o primeiro nem o derradeiro estoico a ascender a tal posto. Otaviano, que se tornou o primeiro imperador, foi discípulo de Atanodoro. Adriano também foi aluno de Epicteto. Antonino Pio demonstrou ser um líder nato. No entanto, os estoicos partilhavam uma essência comum. Cleantes, apesar de operário, atuava como se cada ato seu tivesse valor, como se ele próprio fosse valioso. Catão, mestre de sua própria vontade, rejeitava a busca insaciável pelo poder que consumiu César. E Epicteto, um homem nascido escravo, compreendia sua liberdade muito além daqueles que se banqueteavam nas cortes de Nero. Como Mussônio Rufo, mestre de Epicteto, postulava: creio que um grande soberano é por natureza e necessidade um filósofo. Da mesma forma, o filósofo é por natureza e vocação um rei. A perspectiva estoica reside menos no ofício que se executa, e mais na maneira como se executa. Sim, ter as responsabilidades de um rei é importante, mas mais relevante é ser nobre e digno em suas ações, dominar o império mais grandioso, o mesmo que Sêneca delineou: o domínio sobre si mesmo. Se buscamos influência, que seja desse tipo.
Se almejamos liderar, que comecemos por nós mesmos. Se desejamos elogios e honras, que os conquistemos por mérito e não por cobiça. E é assim que, como os estoicos frente às mais árduas tempestades, chegamos ao final de mais uma jornada de conhecimento e inspiração. Espero que você tenha encontrado força e entendimento na resiliência destes grandes pensadores. Gostaria de agradecer profundamente por ter acompanhado até o último minuto. Sua presença e atenção é o que alimenta a continuidade de nosso trabalho. Não se esqueça de deixar seu like se ainda não o fez e se inscrever no canal se é a primeira vez que nos visita. Sua participação é um pilar fundamental para a nossa comunidade. Até nosso próximo encontro, continue firme e lembre-se, como os estoicos nos ensinaram, não se trata de nunca quebrar, mas sim de saber se reerguer. Obrigado e até o próximo vídeo.